Vivemos a era do empoderamento feminino. Se no passado nossas avós viviam em casa, atarefadas com os afazeres domésticos, lavando, passando, cozinhando e cuidando dos filhos, hoje nossas mulheres têm liberdade para escolher o caminho que seguirão na vida. Trabalhar, casar, tornar-se mãe e até mesmo o número de filhos se tornou uma opção na vida da mulher. E se antigamente havia uma grande pressão social para que contraíssem matrimônio, quão cedo lhes fosse possível, a mulher moderna pode aproveitar os melhores anos de sua vida estudando, namorando, fazendo dinheiro, saindo, divertindo-se e etc. Não obstante toda essa revolução no estilo de vida feminino, parece haver algumas damas que não querem se desvencilhar totalmente da antiga ordem das coisas. Aqui na internet vemos várias mulheres, algumas mais jovens, outras mais velhas, reclamando da má vontade dos homens na hora de abordá-las ou de pagar a conta do jantar. Parece que ser dona de casa e mãe dedicada não deve ser imposto às damas, mas o cortejo, a provisão e as demais funções de gênero tipicamente masculinas devem ser mantidas. Para algumas pessoas, os papéis sociais do homem e da mulher funcionavam mais ou menos assim. A mulher levantava cedo, preparava o café, limpava a casa, lavava e passava as roupas, preparava o almoço e o jantar, e por fim, ainda tinha que lavar a louça antes de dormir. Enquanto isso, o homem, pensam alguns, levantava e ia se divertir no trabalho. Ao retornar ao lar no final da tarde, o folgado não fazia nada além de ficar no sofá assistindo TV, enquanto a pobre esposa se matava realizando os afazeres domésticos. Mas na vida real as coisas não são assim tão bonitas. Tanto o homem como a mulher do passado tinham uma rotina extremamente estressante e cheia de responsabilidades, enquanto a esposa dava duro dentro de casa, pois não tínhamos lavadoras e outras facilidades da atualidade, o marido também tinha um dia difícil no trabalho, muitas vezes trabalhando debaixo do sol, carregando peso e em outras condições insalubres. Além disso, como as mulheres não eram um pedaço expressivo do mercado de trabalho, os homens eram encarregados de sustentar suas famílias totalmente sozinhos. E como a responsabilidade sobre os ombros masculinos era mais pesada, as sociedades antigas entendiam que era justo que o homem tivesse total autoridade dentro do lar. E é precisamente aí que reside um dos maiores problemas dos casais modernos, a quebra do paradigma do homem como chefe de família. Sem dúvidas, essa é uma daquelas características indesejáveis da antiga dinâmica de relacionamentos entre homem e mulher, e em plena era do empoderamento feminino, tal estrutura hierárquica nos relacionamentos é simplesmente inaceitável. No entanto, se a mulher está desobrigada de cumprir com os papéis retrógrados que se impunham a ela no passado, como casar cedo, ter filhos e ser boa dona de casa, por que querem exigir que os homens continuem sendo responsáveis por bancar o encontro, pagar a maior parte das contas do lar ou mesmo que sustente a casa sozinho? Se a mulher é igual ao homem e deve ter o mesmo nível de autoridade que ele no seio doméstico, então por que motivo ele deveria assumir mais responsabilidades? É curioso como, quando é conveniente para algumas mulheres, o homem deve seguir o exemplo dos antigos, ser o homem de verdade, mas quando se requer alguma responsabilidade da parte delas, tudo isso se torna um modelo machista, patriarcal e opressor. E ainda mais curioso é o fato de que as próprias mulheres que se dizem cristãs sigam esse mesmo padrão, ainda mais quando está explicitamente escrito na Bíblia que a esposa deve ser submissa ao seu marido. Esse é realmente um problema sério para a teologia progressista que domina boa parte das igrejas. As mulheres da igreja simplesmente não querem seguir o que diz a Escritura e definitivamente não obedecem aos seus maridos. Inclusive, muitos pregadores covardes, com medo de serem cancelados pelos irmãos moderninhos, inventam outros significados para a palavra submissão, dizendo que nada tem a ver com obedecer ou sujeitar-se. Entretanto, há uma série de passagens bíblicas que poderíamos usar para provar inequivocamente que um dos deveres da esposa cristã é obedecer ao seu esposo em absolutamente tudo, além de provar pelos dicionários de grego e de língua portuguesa quais os significados de submissão e sujeição. Ao invés disso, vamos tentar demonstrar o porquê de Deus ter determinado tal hierarquia dentro do casamento cristão. E mostrar também que todas as mulheres que se dizem irmãs, mas que não seguem esses mandamentos, estão totalmente fora do padrão bíblico, além de estar destruindo suas próprias famílias, mesmo sem perceber.
Então por que o homem deve ser o líder? Ou, em linguagem bíblica, por que o homem é a cabeça da mulher? Número 1. O homem veio primeiro. Em sua primeira epístola a Timóteo, o apóstolo Paulo afirma que as mulheres devem aprender a palavra na igreja com total sujeição e que elas não devem exercer autoridade sobre o marido, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. A ordem da criação parece ser motivo suficiente para o apóstolo aceitar a autoridade natural do homem. Curiosamente, as mulheres parecem ter predileção por homens com mais idade, já os homens preferem mulheres mais jovens. Seria isso apenas uma coincidência ou seria uma tendência natural dos seres humanos a buscarem certos padrões em seus relacionamentos? Número 2. O homem não foi enganado, mas a mulher sim. No versículo seguinte, Paulo alude à conhecida história de Adão e Eva, fazendo uma observação muito perspicaz sobre ela. Adão não foi enganado pela serpente, mas Eva foi. Naquele tempo, já era perceptível que as mulheres, tão emotivas e sentimentais, caem mais facilmente em manipulações. Daí o apóstolo conclui que o homem, por ser mais racional, é consequentemente mais indicado para liderar a família. Número 3. A mulher provém do homem. Em 1 Coríntios 11, temos mais um texto que trata da autoridade do homem sobre sua mulher, visto que ele também é responsável por ela. Mas neste versículo específico, temos uma pérola que só pode ser percebida no texto hebraico do Antigo Testamento. A expressão "porque o homem não provém da mulher, mas a mulher do homem", de 1 Coríntios 11, versículo 8, remete à história da criação da mulher encontrada em Gênesis 2, texto que diz expressamente que a mulher foi criada a partir do homem. 4. A mulher foi criada por causa do homem, e não o contrário. Mais uma vez o apóstolo faz uso da história do Gênesis para provar sua tese, o que por si só já deixa bastante claro que as características, aptidões e tendências de cada sexo e, consequentemente, os papéis de gênero não são fruto da cultura. Segundo o primeiro livro da Bíblia, a mulher foi criada para ajudar o homem, para ser sua auxiliadora. Em outras palavras, a mulher foi criada por causa do homem. Talvez seja por isso que os que criticam a Bíblia dizem que ela é misógina. Afinal, tudo o que prega o feminismo, a Escritura diz o oposto. E essas são apenas algumas razões bíblicas para pormos o homem como chefe do lar. Eu, sinceramente, entendo que uma pessoa que não segue os ensinamentos cristãos discorde disso. O que eu não consigo conceber é que homens e mulheres que se dizem crentes em Deus, católicos ou evangélicos, não consigam ver algo que nas Escrituras é tão claro como a luz do dia. Nem aqueles que se dizem pregadores, tentando distorcer os textos sagrados com medo de parecerem machistas perante os seus ouvintes. Pode ter certeza que toda vez que alguém em um púlpito de igreja diz que submissão não é obediência, mas que significa que a mulher deve estar debaixo da mesma missão do homem, os apóstolos devem revirar em seus túmulos. Imagine se a gente fizesse o mesmo e disséssemos que o mandamento do marido amar a esposa como Cristo amou a igreja, isto é, de forma sacrificial, fosse relativo, ou que nesse caso amor não significa amor. Imagina se a gente disser que o homem não deve prover a mulher e que não deve protegê-la. Por fim, poderíamos argumentar ainda o fato dos homens serem mais cobrados pelo rendimento profissional, ou pelo fato de ganharmos mais dinheiro, enquanto as mulheres têm a maioria das decisões de compra, o que prova que elas gastam não apenas o dinheiro delas, mas também o nosso. Poderíamos falar da relação entre autoridade e responsabilidade, pois o homem só tinha mais autoridade que sua esposa em casa porque era, e ainda é, responsável pelo sustento do lar. Porém, há pessoas que não querem entender, e não importa o tipo de evidência ou prova que você expõe aos seus olhos, porque suas ideologias corroeram tanto o seu cérebro que nem mesmo o que Deus disse é o suficiente para convencer essas pessoas. Que Deus abençoe.